para diminuir a manutenção, utilizar a maior quantidade de módulos possível e tentar largar a mão um pouco do script, porque senão você vai ter que aumentar seu nível de manutenção. É uma outra boa prática aqui, que é uma boa prática, assim, da questão de programação no geral, né? É questão de nomenclatura, você dar nome às coisas. Porque não adianta você automatizar tudo, né? E, por exemplo, você não conseguir diferenciar os serviços que você criou, né? Então é bom você colocar assim, tipo, informações como tipo, qual que é o produto, qual que é, tipo, qual que é o serviço que você está subindo, né? Que isso facilita até outras coisas, assim, como, por exemplo, identificar o que está consumindo mais, né? Tipo, qual produto está consumindo mais, coisas assim. E para quem está, né, escutando a gente e está um pouco interessado em aprender e entender um pouco mais, o que que vocês recomendam? Escolher uma ferramenta? Qual que seria aí um caminho das pedras para quem está querendo aprender e entender um pouquinho mais sobre infraestrutura como código? Bom, acho que a primeira coisa assim que eu indico quando a pessoa vai começar a mexer com infraestrutura como código é entender primeiro o serviço, né? Tipo, eu acho que vale a pena, assim, por exemplo, você tentar criar o serviço manualmente primeiro, tipo, entender o que que ele faz, quais são as configurações possíveis, para depois você tentar aplicar a infraestrutura como código. Aí, uma ferramenta que tem sido muito utilizada, assim, é o Terraform. Inclusive, eu só utilizei ela, né? Não utilizei outras, eu nem consigo falar de outras. E o Terraform, ele tem uma documentação muito boa. Tipo, quando você precisa criar um serviço assim, você consegue olhar lá na documentação e ele fala de todas as propriedades, né, que você pode ajustar, e ele tem alguns exemplos. Aí, ele não tem exemplo de todas as configurações, isso às vezes é um pouquinho chato. E uma outra coisa é que, como você está mexendo, configurando um serviço, né, você sempre tem que estar com a documentação assim da sua ferramenta, né, de infraestrutura como código e a documentação do serviço também, né, porque como eu falei, é importante você sempre entender o que está por trás ali, né, entender bem o serviço. Assim, eu concordo bastante com o que o Vinícius comentou sobre entender o serviço e eu acho que eu vou até um pouco mais que entender o serviço já pensando no código, né? Então, assim, se você tem a possibilidade, já tenta provisionar via CLI. Quando a gente está pensando em cloud via CLI, se você está configurando algum servidor, já começar a pensar em código Bash ou PowerShell, para você já ficar um pouco mais familiarizado com a parametrização via código. E aí, assim, e sempre ter em mente a questão da reutilização. Que o grande coisa da infraestrutura como código é criar os padrões e reutilizar, montar um bom padrão, um bom template e reutilizar ele várias vezes porque aquele foi muito bem montado. E aí aquilo tende a pendurar muito tempo, tende a ser utilizado muito tempo. Então, sempre ter a reutilização na cabeça e assim, né? Procurar já pensar nas grandes provedoras cloud, né? Porque quando a gente está pensando em infraestrutura como código, a gente não consegue, a gente até consegue utilizar pensando em data center local e tudo mais, mas o grande tchan da parada são as clouds. Então você já pega sei lá, a cloud que é utilizada na sua empresa ou a cloud da empresa que você quer trabalhar, já começa a avisar ela, porque existem coisas específicas de cada cloud. Na AWS ela tem o CloudFormation e pode usar o Terraform. Na Azure a gente tem os ARMS templates, a gente pode usar Terraform, e aí existem outras ferramentas que fazem coisas diferentes. Um ponto muito importante. Existem várias coisas que a infraestrutura como código pode fazer. A gente focou bastante em provisionamento, mas existe uma outra coisa também que é a gestão de configuração via código. E um grande expoente desse cara é o próprio Ansible, que aí ele faz gestão de configuração dos servidores. Então, talvez focar em apenas uma parte da infraestrutura como código, que é
sei lá, provisionamento, é interessante para você ter uma base sólida ali para depois expandir para as outras áreas. E falando em termos práticos, né? Quem é que constrói a infraestrutura como código? É o squad de desenvolvimento? É a infraestrutura? É um time de operações? É o time de SRE? Enfim, quem que são os sponsors aí para a construção desses scripts e para a manutenção deles aí nas empresas que vocês trabalham? Como que isso é feito? Bom, no cliente que eu atuo, a gente tem, na verdade o cliente tem, né, um time de DevOps que fica responsável pela criação dos módulos dos serviços, né? Ou seja, quando você vai provisionar um serviço, assim, você não precisa configurar o seu serviço todo do zero, você, tipo, só importa o módulo. Acaba que, às vezes, assim, você vai precisar, né? Tipo, por exemplo, caso eles não tenham criado esse serviço, tipo, não tenha mão de obra para fazer isso, às vezes você precisa colocar a mão na massa e criar o módulo. Mas costuma ser assim. A gente só, tipo, um time de DevOps, time de operações, que seja responsável, assim, pela criação desses serviços, né? E o time de desenvolvimento fica responsável só pela utilização. Na minha experiência, é bem alinhado com o que o Vinícius comentou mesmo. A gente tem um time, no cliente que eu atuo, a gente tem um time específico que mexe com a criação dos componentes, que é a nossa nomenclatura lá, os componentes dos recursos, né, que são disponibilizadas para os times de desenvolvimento, para os times de produto, para eles poderem montar ali a infraestrutura que serve para eles, mas sempre utilizando os componentes que já foram pré-construídos, pré-configurados e pré-disponibilizados. Mas depende muito da empresa, né, porque se não tem um time de operações fixo para isso, se não tem um time DevOps ou um time de SRE que constrói os scripts, então pode cair a responsabilidade para o time de desenvolvimento, que era o que acontecia antes de centralizar no time de DevOps, né, no time de excelência de nuvem. Então é isso, gente, o nosso papo inicial sobre a infraestrutura como código, mas antes de vocês desligarem, um recadinho muito importante. Entre Chaves, nós temos a nossa caixinha postal, que é entrechaves@dtidigital.com.br. Lá vocês podem enviar dúvidas, sugestões, críticas, falar se o episódio ficou bom ou ruim, pedir novos temas. Então, tá aí a caixinha aberta aí para vocês, nosso público, interagir com a gente e vamos bater um papo por lá. Queria agradecer aqui a presença do Pedro e do Vinícius. Muito obrigado por terem aceitado o convite aí para a gente falar um pouquinho sobre infraestrutura como código. E deixar aqui um beijo, um abraço no coração de todos e até terça que vem. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Até mais.